Agora a gente vai poder conversar um pouquinho aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Antônio Marcos, sou engenheiro aqui da Engelcom, Engenharia Acústica. Eu fico fisicamente em Brasília, sou responsável, né, pelo atendimento aos clientes, atenuação SOS ruídos, na região de Goiás e Distrito Federal, né, onde a gente tem o maior prazer de atender todos aqueles que nos procuram com a nossa solução acústica. E na nossa live de hoje, onde o tema é barulho, problemas recorrentes de soluções, eu tenho o prazer de colocar aqui, né, também no ar, que já está, né, que é o nosso amigo Fábio. Fábio, ele vai poder apresentar agora para vocês um pouquinho do trabalho dele, né, do conhecimento dele, para que vocês possam também conhecê-lo antes da gente começar o nosso bate-papo, tá ok? Fábio, é com você. Pessoal, boa noite. Estamos aí para passar um pouco do conhecimento, né, relacionado à questão do ruído, que é uma problemática que, infelizmente, cresce de forma exponencial. A gente trabalha com essas questões de forma cotidiana e a gente percebe que é um problema muito sério, muito grave. E o nosso objetivo aqui é disseminar um pouco desse conhecimento, né, técnico e científico relacionado ao controle do ruído, né, de uma forma geral. Eu sou engenheiro também, a nossa base fica em Londrina, Paraná. Eu e o Antônio Marcos estamos fisicamente um pouco longe, mas nós estamos sempre trocando figurinhas, né? Porque aqui na região a gente trabalha com a parte de medições, a gente trabalha com a parte de projeto, a gente trabalha com a parte de venda de material, depois eu vou mostrar aqui alguns materiais de alta performance. Trabalhamos também com a parte de venda de janelas, né, explicar um pouquinho aqui essa questão das esquadrias, né, por que tem vidro em espessura diferente, por que tem uma câmara de ar, e os materiais, né, de acústica aí de uma forma geral. E o nosso objetivo, além de não só expor essas soluções, alertar as pessoas aí de uma forma geral com relação à problemática do ruído. Eu, Antônio Marcos, a gente estava até conversando aí para fazer um apanhado, né, entre a acústica urbana, a acústica industrial e os problemas recorrentes que a gente se depara aí no dia a dia e algumas soluções que nós temos também para esse tipo de problemática, né, Antônio? Então, os problemas são muitos, as soluções são diversas, mas a gente vai procurar aqui, né, recomendar e falar daquilo que nós entendemos que é o melhor e que nós temos experienciado isso na prática, no campo, na vida real, e a gente tem tido bastante sucesso, né, com os casos que nós temos nos deparado e graças a Deus, resolvido. Bom, Fábio, assim, a gente tem N, né, tipos de barulho, né, e também, assim, eu vou relacionar um pouquinho daqueles barulhos que a gente tem nos deparado no dia a dia aqui, na região, e eu gostaria também que você pudesse também relatar aqueles problemas que você tem se deparado aí e também, né, dar solução para que as pessoas possam ir se identificando, né, com que situação ela se encontra naquele momento. E com isso, talvez, fica mais fácil para ela entender, né, qual a solução, né, que ela vai ter que procurar para tentar resolver o problema. Né? O objetivo dessa nossa live é tentar direcionar, né, ajudar aquelas pessoas que estão incomodadas com barulho, mas que não sabem, né, que estão incomodadas por causa do barulho, ou talvez não saibam que tenham nem solução para o problema com o qual elas têm passado, né? Exatamente. Aí, Fábio, o que acontece? O problema número 1, ao qual as pessoas têm nos relatado aqui no dia a dia, talvez, pode ser que seja o mesmo para você, ou talvez não, mas o campeão, né, de reclamação é o barulho relacionado ao trânsito. Carro, com escapamento alterado, moto com o escapamento alterado, né, principalmente as motos de iFood. Esse é o campeão número 1 de reclamação, né? Aí ele vem seguido por música, vozes, né, conversação, música,
Construção e obra também, esse aí é um problema que a gente tem deparado constante, reclamação com questão à obra. Também, metrô, no caso, vocês aí, eu acho que você não vai ter esse tipo de problema, mas assim, o metrô também, buzina, e também, outra coisa que a gente tem percebido muito, assim, que eu tenho deparado, que tem aumentado muito, é a questão de pessoas com problema de autismo, muita sensibilidade ao barulho. E aí, juntando tudo isso aí, né, a gente consegue ver que são muitos tipos de barulho que têm incomodado as pessoas que nos procuram, e variados. E eu sei que você também tem muito problema de barulho aí, até mesmo voltado para a área industrial também, pelo que você tinha me comentado. Né? Então, Antônio, realmente, essa gama de problemas que você mencionou aí é algo preocupante. Isso aí está diretamente relacionado à acústica urbana. A gente precisa, primeiramente, entender que existe algumas regras que trabalham, né, ou que norteiam toda essa temática, né? Hoje nós temos as normas da ABNT, que elas estão previstas, de certa forma, na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente, vem desdobrando essas normas, o que na literatura a gente chama de pirâmide de Kelsen, até chegar a essas normativas específicas. Por exemplo, a NBR 10151 é uma norma que ela trata sobre a questão do ruído para efeito de conforto. Conforto, entre aspas, porque o que pode ser confortável para mim, determinado nível de pressão sonora, pode ser desconfortável para você. Você está entendendo? Certo. Até porque nós temos uma questão subjetiva. Via de regra, a gente precisa ter uma norma, né, que vai estabelecer. É claro que esse limite da norma não é uma linha tênue entre o conforto absoluto e o desconforto absoluto. Não é bem assim que funciona, porque a questão do ruído a gente tem até psicoacústica, que é muito estudada na literatura científica, entre outros fatores, que é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Às vezes o que é desconfortável para mim não é desconfortável para você, porque é uma questão subjetiva. Mas a 10151, Antônio, é uma norma que ela traz essa questão para efeito de conforto. Dentro de parâmetros específicos com relação ao horário, né? Horário diurno, noturno, algumas cidades, por exemplo, Curitiba, tem um código de postura específico que trata também sobre a questão do horário vespertino, mas via de regra é matutino, diurno e noturno. Então você tem limites que precisam ser cumpridos. Por exemplo, você tem uma residência ou até mesmo um apartamento, como são situações recorrentes, né? Até comentei com você antes da live, né? A gente está negociando com uma empresa que adotou um sistema de exaustão, né? Desse é um restaurante, e ela colocou todo o sistema de exaustão e de condensadores na parte superior. E em volta são vários apartamentos. Então, você tem uma propagação do ruído. É um problema. Né? E como que vai resolver isso? Né? Então, é uma questão que precisa ser analisada, avaliada. Outro problema que também envolve questões normativas. Então, tem essa 10151, que é efeito de conforto, ou seja, esse estabelecimento comercial ele tem que cumprir os limites que estão previstos dentro dessa normativa. Aí nós temos uma outra normativa, que é a NBR 10152, que ela é para efeito de projeto. Né? Você que trabalha muito nessa parte da construção, né, com o desenvolvimento de projetos. Então, a 10152, ela trata sobre o ambiente a ser construído, né? Então, eu vou fazer uma escola, uma sala de aula, aí tem uma tabela dentro dessa normativa que define alguns valores específicos, né, dentro dos descritores acústicos, para você projetar dentro do que a norma menciona. Certo? Perfeito. E a outra norma que é bem mais complicada para efeito de cumprimento, mas que também vem tomando uma força bastante grande, é a 15575, a NBR 15575. Essa norma ela está diretamente relacionada à parte da construção. Muitos
eu tenho ouvido falar, mas não é norma da BNT, não é lei. Sim, se ela estiver sozinha, de forma isolada, não é considerada uma legislação, é uma recomendação técnica. Mas nesse caso das normas que eu citei, elas estão, de certa forma, mencionadas em uma legislação. Se você pega a 15.575, que é a norma de desempenho, vamos focar na questão da acústica, né, mas tem o desempenho térmico e lumínico também, mas a questão da acústica, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, logo, se torna uma lei. Então, se a construtora não... vou te entregar uma esquadria, né? Normalmente, os elementos mais frágeis da construção são as esquadrias, portas e janelas. E não cumpre esse desempenho mínimo, é um problema isso aí. Você entendeu, Antônio? É um problema, né? Então, são basicamente essas 3 normativas que, claro, existem outras, né, específicas para avaliação, por exemplo, de tempo de reverberação, de impacto, de ruído aéreo, enfim. Mas, basicamente, essas são as 3 que nós temos aí como premissas iniciais, né? E o que é bom, Fábio, assim, as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, né, entender que nessa live também as pessoas podem, talvez, através dessas informações, né, das normas, né, do conhecimento das normas, elas saberem que elas também podem, né, se defender, né, através da legislação também. Não é só assim, é o barulho, a pessoa é chata. Não, porque tem regras também para o barulho, né? Não é assim, todo mundo pode fazer barulho do jeito que quer, porque nós vivemos em sociedade. Tudo tem direitos e deveres. Então, as pessoas entendendo, sabendo que tem normas e que tem regras, elas também vão saber recorrer, né, a essas regras, a essas normas, para poder também procurar os seus direitos. Eu acho importantíssimo isso. Com certeza, Antônio. Isso aí é um fato bem importante, né? E sabe uma coisa que a gente já conversou várias outras vezes, mas é importante para nós que trabalhamos aí nessa parte de consultoria, né, entender o comportamento do som, porque a gente sabe, o ruído de uma moto é diferente de um ruído de um carro, que é diferente de um ruído de um caminhão, que é diferente de um ruído de uma máquina, de um compressor, de um sistema de refrigeração. Então, para eventualmente projetar um elemento construtivo, você precisa entender esse comportamento inicial, né? Isso que você está falando é interessante, Fábio, porque aqui, por regra, como é que nós fazemos para atender os nossos clientes relacionados ao barulho? A gente nunca, assim, 99% do cliente quer saber preço, né? O preço de uma janela, por quanto que é um metro quadrado? E aqui, nós não trabalhamos dessa forma. Sim. Né? Nós não trabalhamos com preço. Primeiro, a gente procura entender o que está acontecendo, qual que é o barulho que está incomodando o cliente e o que esse barulho está provocando na vida dele. Entendeu? Para quê? Para que ele possa conscientizar e entender, né, da gravidade daquilo. Aí, a partir desse bate-papo, né, a gente entender o que é que realmente está incomodando, está levando aquela pessoa à depressão, ao estresse, à perda do sono, a problema cardíaco, né? Porque tudo isso é gerado através do barulho e talvez ele nem sabe disso. Então, a gente primeiro procura conscientizar o cliente, aí depois, o que acontece? Os barulhos, eles são classificados também por faixa de frequência. Então, a partir do momento que nós estamos interrogando aquele cliente, sem ele perceber, nós estamos tentando posicionar cada tipo de barulho que ele está nos informando devido à faixa de frequência que aquele barulho se enquadra. A partir daí, nós vamos definir qual é o melhor sistema acústico que vai atendê-lo. Exatamente. Sim. Então, é uma forma diferente de levar até o cliente, né, uma solução que venha realmente ajudá-lo naquele problema que ele está relatando para a gente, sabe? Isso é muito Uma importante. coisa que você falou e que me chama a atenção é essa questão do metro quadrado, né? Como que as pessoas não... É muito comum a gente receber
ou ligação, eu quero fazer um acústico, eles falam desse jeito, um acústico. Aí quanto que é um metro quadrado? Ué, depende de quanto que você quer isolar. É muito complicado. Você quer isolar 5 dB, você quer isolar 6 decibéis, você quer isolar 10 decibéis, porque eu sempre costumo dizer assim, você não tem como ir de forma contrária às leis da física, né, Antônio? O que isola é massa, densidade e peso. Não adianta, né? Às vezes a gente pega aqui, isso aqui é um quadro acústico. Isso aqui é um quadro acústico. Ele é um material que a gente chama aí de fonoabsorção, né? Fonoabsorvente. Isso aqui não vai isolar, tá? Isso aqui ele vai ajudar a questão interna. É claro que, por meio de algumas equações matemáticas, você dimensionando corretamente esses materiais de condicionamento acústico, você tem um auxílio no isolamento. Você entendeu? Então, essa janela que eu estou vendo aí na sua imagem, ela é pesada. Né? Ela tem vidro duplo. Por quê? Porque é isso que isola, né? A massa, densidade e peso. Não adianta eu colocar, sei lá, uma cortina acústica que o pessoal fala aí, colchão, né? Na janela. O que mais que a gente vê por aí, Antônio? Rapaz, a gente vê cada coisa que é casca de ovo. Casca de ovo. Casca de ovo. Casca de ovo, né? Exatamente. Então, isso aí pega muita situação, né, inusitada aqui. São mitos que são criados, né? E aí geram esses problemas, né? E somado a isso, a gente também vê muita desinformação. Então, tem que fazer um estudo do comportamento sonoro, né? Por isso que é um diagnóstico, né? A primeira coisa que você faz, ele vai te examinar, vai te avaliar, vai fazer alguns questionamentos naquela ficha que a gente chama de ficha de anamnese, e a partir daí ele te dá um diagnóstico, né? E a consultoria da acústica não é diferente disso, né? Primeiro você tem que entender o comportamento sonoro, quais são as faixas de frequências que são predominantes naquela condição, né? Sempre o ruído de baixa frequência, ele é mais complicado de você isolar, né, devido ao grande comprimento de onda. Então, quando a gente faz aquela equação da onda, né, a baixa frequência ela tem um comprimento maior de onda. Então, isso é mais complexo na prática de você promover um isolamento, né? É a mesma coisa das janelas, né? Você pode verificar que a frequência crítica está nas baixas, né? Que é ali que é mais complicado, né? Quando você pega já as médias e as altas naqueles gráficos que a gente avalia lá dos ensaios no laboratório, você vê que a média e a alta vai de boa, né? O problema é ali a baixa, né? Que muitas vezes tem essa faixa crítica aí, né? E perfeito, né? Pegando o gancho na sua observação, nesse seu comentário, eu queria relatar a importância dos laudos, né? Porque, assim, o que define a qualidade de uma solução acústica, de um sistema acústico, né, com janela, é o laudo que é feito, né, para testar a qualificação e a capacidade de redução acústica daquela janela, daquele sistema. Se a janela que o cliente adquire não tem um laudo que garanta o que ele está comprando, ele corre um grande risco de estar comprando gato por lebre, né, que é o ditado popular, né? É bem isso mesmo, Antônio. Esses ensaios aí, eles são fundamentais para você poder garantir o índice de isolamento, né, que a gente chama de RW, que é uma ponderação desse isolamento por faixa de frequência, mas é fundamental. Por exemplo, esse aqui, ele é um sonômetro de alta tecnologia. Né? Eu deixei ele aqui nas faixas de frequência, ó, tá? Então, aqui é que eu começo a brincadeira, né? Se eu vou analisar
um equipamento, uma máquina, algo nesse sentido, eu tenho que entender qual que é o comportamento sonoro dessa máquina, desse equipamento, ou do trânsito mesmo, né? É muito comum hoje você, dentro da 15575, você trabalhar as famosas classes de ruído, né? Aí você faz medições em locais onde a edificação ainda não existe, você faz medições em torno, classifica qual é o nível de ruído, por meio de software de simulação acústica, você constrói a edificação e propaga esse ruído nas fachadas da edificação. Olha que fantástico isso. Né? Aí, por exemplo, vamos pegar um lado que está voltado para uma avenida extremamente movimentada. Você pode indicar para os construtores elementos mais robustos, né? Elementos construtivos mais robustos. Do outro lado, que a outra face da edificação que não tem tanto problema com relação ao ruído. Você pode indicar elementos construtivos com menos massa, menos densidade, e, consequentemente, isso vai impactar diretamente no custo, no orçamento da construção. Então, são muitas estratégias, né, que podem ser adotadas. E é legal, Fábio, pegando o gancho aí desse comentário que você está falando, é que nós temos na prática um exemplo típico desse aí, que é o Allianz Parque, que tem até fotos lá e material, né, na fábrica, na aterração, onde no Allianz Parque, o Allianz Parque ele ia ser interditado por causa de um prédio, um edifício que está praticamente colado ao Allianz Parque, e ali os moradores entraram na justiça e o juiz ia embargar o estádio. E aí os moradores, né, o pessoal do Allianz Parque procurou, né, a atenuação, e aí a atenuação desenvolveu um projeto o qual cada janela, né, tinha um tipo de configuração de vidro, tamanho, formato, até o grupo gerador foi tratado, né, e dessa forma o Allianz Parque, né, morarem ali ao lado, mas sem serem incomodados pelo barulho do estádio e da torcida. Olha que legal. É muito interessante, porque essa questão da configuração, ela não é algo padrão, né? Porque isso vai depender das características daquela fonte sonora, né? E é interessante. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, é um corte de uma janela, né? Então, talvez aí pelo vídeo não dê para ver muito bem, tá? Mas ela tem aqui as câmaras de ar, né? E realmente é uma janela que ela não é tão leve, é uma janela pesada, porque não tem como você contrariar as leis da física, né? O que vai isolar é massa, densidade e peso. Então tem essas câmaras de ar que faz com que o ruído vá perdendo energia física ao longo da sua propagação, né? Então isso auxilia também na questão da atenuação. Se você observar, Antônio, aí no seu corte aí também, você vai verificar que, além do vidro de espessura diferente, aqui tem uma câmara de ar, né? Então, o que acontece? Conforme vai aumentando esse espaçamento da câmara, claro, dependendo de algumas características e propriedades mecânicas dos materiais, a atenuação também vai aumentando. Mas uma característica interessante é essa questão dos vidros serem de espessura diferente. Até um cliente uma vez me perguntou assim, mas por que, né? A fábrica falhou, um mais grosso, o outro mais fino. Não é que a fábrica falhou, é que justamente dentro da física existe um efeito chamado de ressonância, né? Perfeito. E, por exemplo, vamos colocar uma questão prática. Você já tentou ler um livro dentro de um ônibus em movimento, Antônio? É muito ruim. Eu não consigo. Não é ruim? Eu não consigo. Você não consegue? Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Mas a maioria das pessoas, elas não conseguem. Você já tentou? Não conseguiu? Não consegui, eu passei mal. Passou mal, eu passo mal também. E o porquê que isso acontece? Estranho, né?
Ressonância magnética, né? Ele está diretamente relacionado a isso aí, porque cada parte do nosso corpo, ele tem uma ressonância, né? Os olhos, a caixa torácica, as pernas. E aí o que acontece? Quando você está com esse ônibus em movimento e tentando focar aquelas palavras e as letras do livro ali, gera esse efeito, por isso que dá esse desconforto. Tem gente que tem náusea. Né? Eu já tive náusea, por isso que eu nunca mais tentei. Mas acontece. Claro, fazendo uma analogia, essa questão da espessura diferente é justamente por causa dessa condição crítica da ressonância. Então, quando você tem espessuras diferentes, né, pode ser de um sistema construtivo de drywall, isso é muito utilizado, por exemplo, em cinemas. As paredes de cinemas, quando vai desenvolver um projeto acústico, dificilmente ela tem exatamente a mesma espessura. Ela tem espessuras diferentes justamente para evitar esse efeito de ressonância. E aí o que acontece? Se você tem vidros aqui, por exemplo, com a espessura igual, né, com a mesma espessura, a hora que o vidro ele entra na sua faixa de ressonância, que todo elemento ele tem uma faixa, o que acontece? O som ele passa. Né, porque vibrou uma placa, vibrou outra e o som acabou passando. Por isso que essas espessuras diferentes, elas evitam esse fenômeno físico, né? Então, são questões técnicas, né, de um elemento construtivo e, às vezes, as pessoas não têm o mínimo de noção, né? O preço, quanto que é um metro quadrado, né? Aqui, ó, você pega a questão de sílica. E é legal, Fábio, e é legal isso aí que você está falando, porque é o seguinte, eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, ó, eu tenho um orçamento aqui de uma janela aqui que ela tem 8 vidros, né? 6 vidros. Quantos vidros a sua janela tem? Né? E com a informação errada de que a quantidade de vidros, né, é que vai ser a melhor janela, a melhor solução acústica, né? Enquanto que nós trabalhamos com um sistema onde nem sempre a quantidade de vidro, né, vai ser fundamental para aquela solução, para aquele problema que o cliente nos relata. Por isso, assim, que nós é que damos a solução, né? A gente aqui não fica com aquela questão de competindo com quantidade de vidro. Nós temos mais vidros. Não, nossa janela é melhor. Não. A gente tenta entender e aí projetar até mesmo a configuração dos vidros, como que eles são montados, até mesmo porque o berço, né, também é limitado. Não adianta você colocar muitos vidros em uma estrutura de alumínio que ela tem um berço limitado. Você vai acabar comprometendo, né, mecanicamente, né, a capacidade daquela janela, colocando até em risco, né, as pessoas que vão estar ali em volta, porque isso pode cair, e também acaba dando fresta, né? Então não é só vidro, não é só massa, né? A janela é um sistema, né? É um sistema, exatamente. É isso que você pontuou, a questão dessas propriedades estruturais e mecânicas, isso é muito importante, né? É fundamental, porque são fatores que precisam ser levados em consideração, né? E aí, para cada caso, é uma solução. Por exemplo, ó, se você dá uma olhada nesse tipo de material aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um painel, Antônio, de alta performance, entendeu? É um painel acústico de alta performance. Ele promove o isolamento e também promove o condicionamento, entendeu? Então, aqui, ó, ele tem uma espessura um pouco menos espessa, o outro é uma espessura maior. Então, assim, depende do projeto, né, que você vai adotar. Por que eu preciso entender o comportamento do som? Justamente para poder especificar, né, o material adequado e não superdimensionar também ali o projeto para o cliente, né, porque tem que tornar algo viável, né?
o pessoal já tem uma ideia que tudo dentro da acústica é caro e ainda você vai superfaturar, às vezes por um dimensionamento inadequado que foi realizado, puxa, aí o negócio não anda, né? Ainda mais assim, em tempos difíceis, né? Você tem que procurar, né, a fazer jus àquilo que o cliente está investindo, né, com o melhor resultado possível, né? Eu vi aí, Fábio, que você apresentou vários produtos, né, relacionados tanto à acomodação acústica como isolamento acústico, né? Você também comercializa isso, né, aí em Londrina com seus clientes? Como é que é? Como soluções? Você pode falar isso aí? Sim, a gente, essa parte da acústica urbana, né, a gente trabalha aí essa questão dos problemas que você comentou logo no início, né, questão das janelas, esses materiais. Esses materiais eles podem ser empregados, por exemplo, em diversas áreas, né? Você fala assim, mas uma janela é só para questão residencial. Não, muito pelo contrário. Inclusive, eu estou com 2 pedidos para passar aí para o pessoal, de 2 janelas que eu vendi para a área industrial. Perfeito. Para a indústria. O que eles fizeram? Falha na concepção do projeto, né? Construíram as salas de controle num ambiente bem ruidoso. Entendeu? Sala de controle e sala de reunião. E ninguém consegue trabalhar no interior desses ambientes. E se você olhar pela NBR 10152, lá está dizendo qual que é o nível de projeto, níveis de pressão sonora de projeto que tem que ter nesses ambientes. Então, provavelmente, quem fez isso não se atentou a esses detalhes e aí acabou ingressando aí na questão das janelas, né? Então, não é só para a área residencial, né? Pode ser para a área industrial. Esses painéis que eu mostrei aqui anteriormente, eles são painéis de alta performance, entendeu? São painéis acústicos de alta performance, então pode ser utilizado para diversas finalidades, desde de um enclausuramento de uma máquina, pode ser utilizado também para construção de barreiras acústicas, por exemplo, questão de trânsito em rodovias é muito comum já nos grandes centros, o pessoal construir barreiras nas proximidades de rodovias, porque do outro lado você tem uma comunidade que está sendo prejudicada, né, pelo ruído. Então, depende muito da solução, né? Por exemplo, esses materiais aqui são materiais para trabalhar a questão interna, né? Materiais para trabalhar materiais fonoabsorventes. Então, você tem aqui os coeficientes de absorção por faixa de frequência. Então, tudo depende do que precisa ser feito, né? Por isso que precisa de um diagnóstico, né? Precisa ter um médico ali na área de diagnóstico para poder passar para o cliente. Olha, às vezes, a gente se depara também, Antônio, com certeza você já se deparou com isso, a pessoa, eu preciso de uma janela acústica. Tá certo, mas qual que é o problema que a senhora tem? Eu tenho um problema do vizinho de cima que fica arrastando móveis e a criança fica correndo de um lado para o outro. Olha, minha querida, uma janela não vai resolver o teu problema, né? Nesse caso específico, não. Isso aí tem muitos casos, né? Dessa forma aí, sabe? Eu te falo o seguinte, Fábio, eu sou vítima desse problema, porque na época eu vendi o apartamento por causa de um problema parecido com esse que você acabou de falar, entendeu? Nossa, olha que situação. O vizinho de cima chegava de madrugada, de salto e andava, e eu sabia onde ele estava a cada momento, porque me acordava, né? E aí, ele ainda tinha crianças pequenas, que eu não sei aonde que ele arrumava umas bolinhas de gude, que quando essas bolinhas de gude caíam no piso, era
uma bênção, né? E aí eu tentei conversar, mas normalmente, né, é difícil, né, você chegar num acordo. E eu acabei É difícil. vendendo o apartamento e mudando, porque incomoda bastante, sabe? E não É, adianta você fazer, né, encapsulamento da sala ou do quarto. Tem coisa que não vai resolver, sabe? A gente é, tem que saber, né, saber perder também, né? Nesse é caso aí complicado que foi complicado. nesse tipo de ruído aí, o ruído estrutural, né? É, Às vezes as pessoas têm uma visão, né, principalmente os mais leigos, que o ruído ele se propaga única e exclusivamente pelo ar, né? Mas não, ele se propaga na água, se propaga no cimento, se propaga na alvenaria, se propaga em vários elementos construtivos. Se isso não acontecesse fisicamente e mecanicamente, a gente não teria problemas de arrastar de móveis, né? é, Porque o isso. arrastar de móveis é o ruído estrutural, né? Ele vai vibrando e essa vibração ela vai sendo propagada. E a intervenção nesses casos, ela deve ser, ela tem que ser feita para resolver o problema no andar de cima. Isso, aí que está É, o grande X da questão, né? Você pode até colocar um forro ali, alguma coisa que é uma medida paliativa, mas a resolução do problema é desacoplar, né? Até a questão de rodapé, ele tem que estar, ele tem que ter um sistema de desacoplamento do rodapé, entendeu? Então é algo estrutural. Isso é problema. É por problema. isso que eu quis pontuar a importância aqui das normas que você relacionou, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se, no momento da construção, da concepção, né, do prédio, do edifício, do local, não foi observado, né, certos detalhes acústicos, depois não tem muito o que você fazer. Depois que você já está lá dentro, se a construtora não seguiu, não tem o que fazer, né? E é uma situação bem recorrente, né? Essa questão do ruído aí ambiental, industrial, urbano, é algo que vem crescendo de forma assustadora, né? É, Exponencial, porque é um problema que, se você não passou, infelizmente você vai passar em algum é, momento, né? Porque até o crescimento desordenado, né, das cidades vem causando esse tipo de impacto, né? É um impacto gigantesco, né? e assim, você mostrando as soluções aí, eu queria relatar para você um pouco das soluções que eu tenho encontrado, né, na casa dos clientes, né, quando Uhum. a gente vai, porque todo mundo tenta achar uma forma de amenizar aquele problema, né? E alguns que eu relatei aqui para você, ó, já peguei colchão na janela. Não sei se você já pegou isso aí. O cliente coloca o colchão achando que vai melhorar, né? Que vai conseguir dormir em paz. O colchão é muito parecido com aquela janela, com aquela cortina acústica que o pessoal comercializa aí. Praticamente o efeito é muito parecido. Fone de ouvido. Quem não já dormiu com fone de ouvido aqui para tentar descansar por causa do barulho? Isso aqui eu pego direto pessoas dormindo com fone de ouvido, né? Preocupante. Isso é preocupante. E sem elas imaginarem que o aparelho auditivo, né, após se danificar também não tem volta, né? Então é algo que tem que ficar muito atento, né? Preocupante. Protetor É, auricular para dormir é preocupante. pois é. Outra coisa, pessoas dormindo dentro do closet, dentro do guarda-roupa, porque ali foi o melhor lugar que a pessoa encontrou para escutar menos barulho. São casos reais, né? Sim, Outra, brigas e discussões também são solução. Às vezes a pessoa acha que ir lá brigando, né, apontando uma arma, intimidando aquele que está causando barulho, vai solucionar. Isso, né, é gravíssimo e muito preocupante, porque isso pode ir aos extremos, né? E,
E também como solução, assim, até uma janela, se você pegar ela, comprar uma outra igual e colocar, o pessoal acha que resolveu como janela de sobreposição, né? E não é a mesma coisa, né? Lembrando-se, qualquer coisa que você colocar na frente da sua janela é uma barreira, você está aumentando massa, mas não quer dizer que você tem ali uma janela acústica, né? Então, esse aqui são um pouquinho das soluções que eu, né, tenho encontrado e que eu gostaria de compartilhar, porque pode ser que alguém esteja usando uma dessas estratégias aqui para tentar, né, ficar livre do barulho. Você me falando sobre essa questão, me veio dois casos reais na minha cabeça agora. Certo. Um deles, um caso, foi referente a uma janela, que aqui na região de Londrina, que a pessoa mora nas proximidades da Avenida Higienópolis, que é uma avenida extremamente movimentada. E aí eu fico pensando o seguinte também, Antônio, você pega aí os projetistas de motos, né, ou carros, né? As pessoas estudam de forma exaustiva, né, não só a parte elétrica, a parte mecânica, a parte de economia, inclusive a parte de ruído, né? Hoje, se você pega o ruído voltado na indústria automobilística, é extremamente avançado. Você pega essas máquinas, a gente trabalha com algumas empresas da área rural, você pega esses implementos agrícolas, cara, não tem ruído. Você entra na cabine, você está diferente daqueles tratores antigamente. Então, a indústria, de uma forma geral, não só do agro, mas também da indústria automobilística, investe pesado nisso. Aí o camarada vai lá, tira o escapamento original, que os projetistas ficaram anos e anos para desenvolver, e coloca um escape barulhento. E aí o que aconteceu com esse morador? Ele contratou um vidraceiro e falou, eu queria uma janela acústica. Tá, beleza, o vidraceiro foi lá, fez a janela e instalou. Inclusive, esteticamente bem parecida com essa. Tá? Parecida. Eu estive lá, vi, esteticamente. Não estamos falando a questão do isolamento. Só que não resolveu o problema. Por que não resolveu? Não resolveu porque são vários, são elementos, como você mesmo pontuou. Então, isso aí foi basicamente assim, dinheiro jogado fora. Um outro ponto que também me chamou bastante atenção, eu fui fazer um laudo de avaliação de ruído ambiental, com base na NBR 10.151, em uma igreja, não é na região de Londrina, próximo, a igreja estava embargada pela prefeitura por causa de perturbação de sossego. E aí, quando eu chego na igreja, eu olho todas as janelas da igreja marrom, né? Eu perguntei para o pastor, falei, pastor, o que é isso? Tá vendo isso aqui? Ó, é lã de rocha que está aqui no meio, né? Ele colocou lã de rocha nos vidros, forrou todos os vidros com lã de rocha, fez lá um negócio no teto também da igreja. Na cabeça dele, ele construiu uma anticâmera, que é muito utilizada em projetos de baladas, né, boates, bares, né, com música ao vivo. Então, a igreja também tem anticâmera, algumas, né, que aí você dificulta a passagem e a propagação do som. Só que a anticâmera que ele fez, vidros que não eram adequados, né, com uma espessura, vidros que não tinham uma densidade e uma espessura adequada para isolar, várias frestas, as esquadrias inadequadas, enfim. Literalmente pegou 50 mil reais e jogou no fogo. Então foram dois pontos assim que me chamaram a atenção, né? Porque é a falta da informação, né, Antônio? Chegar a informação que não é assistindo um vídeo na internet. Inclusive, eu já vi alguns vídeos aí, tem pessoas que confundem os conceitos físicos e matemáticos, né? Porque uma coisa é você tratar condicionamento, outra coisa é você tratar isolamento, né? Então, confunde todos esses conceitos e aí acaba tendo problemas, né? Problemas sérios
inclusive problemas de ordem financeira, né? Sem contar os problemas psicológicos e fisiológicos, né, e do ruído, né? É isso aí que você acabou de comentar aí, era o que eu queria entrar agora. As consequências dos problemas causados por barulho, sabe? Porque ninguém procura aqui a SOS, Ruído, a Angelcom, a FESH, por causa do barulho, mas sim por causa do que ele causa na vida dela. A irritabilidade, né? A perda do sono, o estresse, a depressão, né? Problemas cardiovasculares e até impotência sexual, só para você ter uma ideia da gravidade, né? E isso são coisas graves. Isso influencia diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, né? Então é algo que tem que ser olhado com bastante carinho, com bastante responsabilidade, né? Porque é uma questão de saúde, né, Fábio? Eu acho que a gente tem também que ter, né, esse olhar aí, né, de meio que de médico, meio que de especialista, né? Tentar ir de encontro, né, ou tentar chegar o mais próximo de uma solução que venha ajudar esse cliente, essa pessoa, a resolver esse tipo de problemas, né? Porque isso, né, acaba influenciando diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Não sei se Verdade, você Antônio. concorda, se você tem presenciado isso aí, né? Perfeitamente. E você me falou uma coisa aí que eu me lembrei de uma frase. Eu entrei na acústica por causa da área industrial, né? Acho que eu já contei essa história para você, né? Certo. Eu sempre trabalhei na área industrial, sempre. Desde quando eu fiz o curso de Tec Segurança do Trabalho, depois que eu fui estudar engenharia, eu sempre trabalhei dentro da indústria. Eu gosto da indústria, gosto da fábrica, tanto que agora eu voltei para a engenharia mecânica, porque o meu negócio é máquina, eu gosto dessas coisas, processo, eu sou da área industrial. Mas aí o que aconteceu? A parte industrial, hoje, os maiores problemas dentro de uma indústria ou está relacionado ao ruído ou relacionado ao calor. Basicamente, esses dois problemas. Ou é um barracão muito quente, ou é um barracão muito ruidoso, né? E aí, partindo desse princípio, eu comecei a me debruçar na relação, na questão da acústica. Estudar, fazer cursos, né? E aí, dentro da higiene ocupacional, que é essa parte que estuda os agentes físicos, químicos e biológicos, né? Envolve ruído, vibração, calor, produtos químicos. Existe uma frase que estabelece o seguinte, que a higiene ocupacional é uma ciência não médica que cuida da saúde dos trabalhadores. Olha que fantástico isso, né? Aí me veio de encontro. Sim, e de certa forma é uma célebre frase, né? Porque é uma ciência não médica, ela não está diretamente relacionada à questão médica, mas está cuidando diretamente da saúde de pessoas que estão lá num ambiente fabril, né, muitas vezes expostos a elevados níveis de pressão sonora, sem conhecimento, sem absolutamente nada. Então, é justamente isso que você falou, né? A gente acaba não invadindo essa questão médica, mas por trás a gente sabe que existe todos esses problemas fisiológicos, né? De estresse, taquicardia, insônia e inúmeros outros problemas, até quadros expressivos de depressão, né? Muitas pessoas começam a tomar medicação controlada por causa do ruído, mas ela não consegue relacionar isso, né, Antônio? Relacionar. Porque assim, a grande dificuldade que eu acho que a pessoa tem, primeiro, é ela entender que o barulho, aquele problema que ela está sentindo, de repente, é consequência de um barulho que ela nem percebe que está sendo aquele barulho que está causando aquele problema. Isso é que é o grande segredo. Primeiro é a pessoa conseguir identificar. Aí depois que ela identificou, ela achar a solução
correta, para que ela não perca dinheiro, não perca tempo e não perca mais qualidade de vida. Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse, né? Conscientizar as pessoas e ajudar elas a entender que aquele problema de depressão que ela está tratando, aquele problema cardíaco, aquela insônia, aqui em Brasília, Fábio, é uma região onde tem muitas pessoas que estudam para concurso, tem muitas pessoas que trabalham muito em home office, né? Então, Sim. isso, o que acontece? É fundamental que essas pessoas, né, tenham um lugar, né, bastante tranquilo, silencioso, para que elas possam desenvolver o trabalho delas, né? Elas possam Com estudar certeza. para conseguir ser aprovado naquele concurso. E para que elas tenham um lugar tranquilo, né, também é preciso saber se acusticamente, né, o local proporciona essa tranquilidade, esse silêncio, para que eles possam desenvolver as atividades ou até mesmo serem aprovados no concurso, né, através do conhecimento Perfeito. adquirido, né, enquanto em casa, né? Essa questão de fazer uma ligação da problemática com digamos aí, o agente, né? Nós chamamos isso no meio industrial, né, de agente nocivo, se for para a área previdenciária, mas existe um termo que a medicina utiliza muito, né, que é a relação de causa e efeito, que a gente chama de nexo causal. Certo. Então, existe uma relação de causa e efeito daquela condição de ruído que eu estou exposto com os problemas cardiovasculares, com os problemas psicológicos, com os problemas de depressão que estão atingindo e acometendo a minha saúde. Quais são os efeitos deletérios do ruído no meu organismo? Tem ligação? Né? Então, existe essa relação de causa e efeito, o que a medicina chama de nexo causal, é complicado, porque é o que você falou, né? As pessoas adoecem e elas não têm a menor ideia que a problemática está diretamente relacionada e a causa única é o ruído, né? É, É impressionante. isso aí eu acho que é o nosso desafio, né? São desafios aí apresentados, né, que nós, como profissionais dessa área, né, temos que nos esforçarmos para tentar ajudar essas pessoas, né? E o pior é o seguinte, que muitos nem sabem, né, Fábio, né, que Não. precisa, né, dessa ajuda, dessa solução, né? Isso é uma reeducação que a gente vai fazendo aos poucos, né? Com relação ao mercado, ao conhecimento, né? Não é algo assim que você tem uma solução genérica para tudo, né? Não vende por metro quadrado, comum, né? Quanto que custa um metro quadrado? Depende do que você, qual que é a solução que você precisa, né? Você tem metro É, quadrado que custa R$ 850 o metro quadrado, você tem metro quadrado que custa 35, R$ 50. Então, é muito relativo isso, né? Mas é, o que eu acho é o seguinte, assim, a sua saúde, ela não tem preço, né, Fábio? A sua qualidade de vida, ela não tem preço, né? Então, assim, com certeza, né, eu acho que todo mundo procura o melhor, né, para que ela possa solucionar o problema. A questão, e a minha grande preocupação, é que, às vezes, essa pessoa depara, né, com a solução barata e ruim, e ela acaba, por consequência e dessa experiência, generalizando, né, todos os produtos, né, nivelando por baixo. Ou quanto que, da mesma forma que tem produtos ruins, também tem produtos de qualidade, né? sim, E a questão é você, né, conseguir. O que eu digo sempre assim, aqui, a decisão final ela está sempre na mão do cliente, de quem paga, né? A gente tem a responsabilidade de apresentar, né, o que a gente tem de melhor, mas a decisão final ela está sempre na mão do cliente, né? De quem paga, né?
Com certeza. O nosso papel é explicar tecnicamente, né, inclusive, explicar da forma mais compreensível, né, para o cliente, porque às vezes você vai lidar com um cliente que ele tem um nível de conhecimento maior, outros têm um nível de conhecimento menor, então você tem que tentar equalizar essa linguagem, né? E às vezes é o que eu tento fazer, né? Ah, mas o quanto que às vezes as pessoas, mas tá, reduz 30, mas o que é o 30 decibéis, né? O quanto é? A pessoa ela não tem muito essa ideia, né? E você explica, uma conversa vai mais ou menos de 55 a 60, né? Aí uma boate, dependendo, pode gerar em torno de 90 até 100 decibéis, né? Um bar, né? Um projeto que a gente já fez para bar de rock, já chegou a medir até 107 decibéis. Então, aí você vai explicando dessa forma, porque daí a pessoa ela consegue pelo menos captar de uma maneira mais, digamos assim, didática, né? E assim, Fábio, você que, como você acabou de relatar aí, que você gosta muito da área industrial, eu já fui também da área industrial, né? E, assim, uma coisa que a gente sempre se preocupava, né, a questão da área industrial, era em fazer os exames periódicos para a gente Sim, saber o quanto de audição a gente isso. estava escutando. Uhum. Então, isso era algo muito comum por causa da preocupação também Sim, com a perda auditiva, né, dos funcionários. exatamente. E Legal. aí, então, assim, em alguns segmentos, igual na área industrial, em algumas empresas, há essa preocupação. Mas na sua casa, no dia a dia, você acaba se descuidando. Às vezes você está na sua casa, né, e o som está alto pra caramba, ou o vizinho, ou o trânsito, mas você acaba passando despercebido. E tudo isso influencia também na perda auditiva, né? Se você não cuidar, a idade chega e é fatal, sabe? Você perde mesmo. Sim, é um problema degenerativo, mas que ele pode ser potencializado, né, quando você fica exposto a essas condições. Mas é É, interessante esse lance desses exames aí, né, a audiometria, a famosa uma audiometria. geometria. Você entra lá na cabine, que teoricamente deveria ser acústica, né, tem normativas para isso. Não vou entrar no mérito da questão do que a gente observa por aí. Os caras jogam uma cabine acústica numa Saveirinho e monta ela em qualquer lugar. Isso não pode, tem que ter um laudo acústico, né? A norma, a NR7, ela determina, o ambiente ele é tratado acusticamente, está dentro do que a norma preconiza de nível de ruído de fundo, que a gente chama de ruído residual. Os caras É, montam a cabine lá e dá tudo alterado os exames, né? Mas vamos lá, é o que a gente vai vendo aí no dia a dia. Mas são problemas, né? E eu acho que seria isso aí, né, Antônio? A gente tivemos uns probleminhas aí na parte inicial, né, de conexão, mas buscamos trazer aí algumas questões que a gente trabalha no dia a dia, né, problemas relacionados à questão do ruído, soluções, mais uma questão de alerta, né, informar as pessoas de uma forma geral que não é algo que você consegue fazer de forma generalizada, né? Depende muito do comportamento do som. A primeira coisa que você tem que compreender é qual é o comportamento sonoro. Não adianta. É claro que em algumas situações você acaba fazendo uma previsão, uma predição, né? Vai inaugurar um espaço novo, né? Sei lá, uma boate nova, mas isso aí você acha facilmente em literatura científica. Mas quando aquela questão já está instalada ali, aquela problemática, ou é o ruído do trânsito, ou da moto, ou do caminhão. Eu já tive problemas também com relação a sinal sonoro, sabe, Antônio? certo. Às vezes, caminhão, né, aquele sinal sonoro de ré. Então, assim, você precisa compreender para poder apresentar uma solução específica, né?
E o objetivo desse bate-papo aí que a gente retomou, eu e o Antônio já tinha feito já há algum tempo, né? E retomamos agora para alertar, né? Mostrar que o cuidado com a questão da saúde, né? Que o grande foco da acústica não é nem a questão financeira, é a questão de saúde mesmo, porque a pessoa adoece, né? E em segundo plano vem a questão financeira, né? Primeiro vem a questão da saúde, é mostrar que muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida, de pegar um pedaço de espuma, colocar na parede e vai resolver o problema dela, entendeu, Antônio? E não vai resolver o problema, né? Porque você precisa de uma solução incisiva, né, para cada caso, né? E o nosso papel é alertar, né, mostrar essa vertente aí que precisa ser disseminada. E o que eu acho importante também deixar aqui, Fábio, é que é o seguinte, é muito difícil para o leigo, a pessoa do dia a dia, né, ela talvez tenha essa percepção, né, esse conhecimento que a gente, pelo decorrer do tempo, né, desenvolver nossa atividade, a gente acaba adquirindo. Então, é importante o quê? Né, que nós nos colocamos à disposição e que essas pessoas saibam, né, que nós existimos, que existem pessoas preocupadas e também preparadas para ajudá-las, né, na solução desses problemas. Né, você não tá, você não precisa ficar a vida inteira, né, incomodado com o barulho, ou depressivo, ou dormindo dentro de um closet, né, ou dormindo com abafadores de ouvido por causa do barulho. Tem solução, né? E o nosso trabalho, nosso objetivo é tentar levar, né, para as pessoas o esclarecimento e também a solução para que elas possam ter uma qualidade de vida adequada, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. E até a compreensão também da questão normativa, né? Que isso é muito importante, né? Hoje eu sei que existem leis que vão regular, né, ou tentar, pelo menos, um equilíbrio, uma harmonia entre essas condições de ruído, moradia, enfim, né, lembrando que não é uma linha tênue entre o conforto e o desconforto, né? Isso é muito relativo. Eu já tive casos de lidar com clientes que tinha uma questão de sensibilidade ao ruído. Então, uma pessoa normal, ela vai ouvir, que a gente chama o nível de audibilidade, ela vai ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz, ou 20 kHz. Então, o que está para trás de 20 é infrassom, e o que está para cima de 20 mil é ultrassom. Então, normalmente, a gente ouve entre 20 e 20 mil. Né? Algumas pessoas ouvem abaixo de 20. E esse cliente, na verdade, ele tinha essa sensibilidade. E aí eu comecei, olha que loucura isso aí, Antônio, comecei a estudar alguns artigos, e nesses artigos eles apontavam que os próprios eletrodomésticos que nós temos em casa, geladeira, entre outros, eles geram infrassom. E aí esse infrassom acabava incomodando. Mesmo numa faixa de audição que, para a maioria esmagadora das pessoas, elas não se atendem, não percebem, né, até por causa dessa faixa, mas você tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, como você apontou logo no início da live, a questão do autismo. Então, é um problema muito sério isso, né? É um problema muito sério. Porque o que eu identifiquei? Quando eu fui fazer as medições, se você olhar esse sonômetro aqui, ó, ele consegue registrar abaixo de 20 Hz. Perfeito. Né? E aí eu percebi que em algumas faixas abaixo de 20 Hz, realmente a banda ela se destacava, ou seja, você tinha um elevado nível de pressão sonora numa faixa que a maioria das pessoas não ouvem. E eu fiquei pensando, aí eu comecei a pesquisar e realmente encaixou uma coisa com a outra. Que os próprios eletroventos geram infrassom, né? O próprio trânsito também, né? Esse atrito do pneu com o asfalto também gera infrassom, ou seja, a pessoa está rodeada de infrassom.
E assim, Fábio, só por questão de curiosidade, você falou do pneu, né, no atrito. Você sabia que uma das partes, a parte mais ruidosa de um veículo hoje automobilístico é o pneu, e não o motor, e não o escapamento? É, Olha que doido. sim, E, sim, e olha que os pneus hoje, eles são classificados por ruído, nível de ruído. Né? sim, Você tem lá, se você pegar ele lá, você vai ver, além dele ter aquela questão de aquaplanagem, né, tudo sim. direitinho, também tem um selo onde identifica se aquele pneu ele é mais ruidoso ou menos ruidoso. É, Você entendeu? Olha só que ponto, né, que o automobilismo já chegou. Né? Então exatamente. não é mais o escapamento. Assim como as janelas, né? No caso aí, a gente também tem uma classificação, né? Tem uma norma da BNT que classifica, né, as janelas em classes específicas conforme o índice de atenuação, né? Então, são questões importantes. Mas seria isso, Antônio. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aí, né, de poder passar um pouco aí de informação, né, de levar esse conhecimento aí tão importante para a população de uma forma geral, né, que é um problema que, infelizmente, ele vem crescendo de forma exponencial, a nível, não só Brasil, mas o mundo está preocupado com isso, né, a nova, aquela, também tem o Robert Koch, né, lá do bacilo do Koch, que também tinha uma célebre frase que tratava que os problemas de ruído eles vão precisar ser tratados como qualquer outro tipo de chaga e epidemia, né? Então isso já, infelizmente, nós já estamos nesse cenário perturbador, mas a engenharia está justamente para aí, né? Para resolver problemas do cotidiano da população, né? Esse é o papel, né? É, a gente está aí para poder dar a nossa participação, né, Fábio? Eu queria, Exatamente. Fábio, aproveitar também aqui e agradecer as pessoas que estão no chat, né? Aqui, Sim, né, que estão nos acompanhando aqui. Você pode ver aí, ó, são várias pessoas, né? Eu estou vendo aqui o Joel Rodrigues, né? sim, Joelma sim, estou Farias, acompanhando ali. Alexandre Esteves, né? Então, gostaria de agradecer a eles, né, que ficaram conosco até agora. E também, Fábio, eu queria que você deixasse seu contato, né, que você falasse um pouquinho, né, do trabalho que você desenvolve aí, para que se as pessoas, né, ficarem interessadas, como é que elas podem entrar em contato com você aí em Londrina. Ah, tá. Nós estamos aqui na cidade de Londrina, essa é a nossa base, né? A gente teve uns probleminhas de conexão aqui, por isso que eu estou ajustando o celular, mas eu vou deixar o telefone aqui do nosso escritório, tá? E a gente desenvolve aí projetos aí a nível de Brasil, mas a parte de vendas de janela é específico para a região de Londrina, né? Então, janelas, a gente, por exemplo, o Antônio Marcos aí tem a jurisdição de Brasília, outros colegas têm a jurisdição de BH, e assim vai, né, Antônio Marcos? Cada um tem uma área de jurisdição, como diriam os advogados aí, né? E a nossa área é aqui em Londrina, mas a questão dos projetos, a gente auxilia aí projetos a nível de Brasil, né? Tivemos agora em Montes Claros fazendo um trabalho, Curitiba, estou vendo um outro, qualquer lugar desse país aí que tiver problema aí nessa questão do ruído, a gente pode estar auxiliando. Eu sou uma pessoa bem, digamos assim, acessível, né? Eu tenho um curso aí já que nós já treinamos mais de 250 engenheiros, servidores, polícia científica nessa parte de ruído ambiental, e eu recebo muitas chamadas de alunos, professor, me ajuda nisso, ajuda naquilo. Então, na medida que eu posso, eu paro mesmo o meu tempo e ajudo, porque o nosso trabalho é esse, né? Ajudar as pessoas, né? É claro que a gente também tem a nossa vida bem compromissada, né, com o dia a dia, mas nós estamos aí para ajudar, né? Então,
A Fácil Consultoria é uma empresa que está sediada em Londrina, a base é Londrina, Paraná, um lugar bem quente, por sinal, aqui, viu? Então, não sei se você conhece Londrina ou já passou por aqui, mas o dia que estiver passando, já passou. O dia que estiver passando novamente, você está convidado a vir fazer uma visita aqui, tomar um café com a gente. Opa! E assim como quando eu for para Brasília também, eu vou fazer uma visita aí. E aí eu deixei o nosso telefone ali no chat, né? Caso vocês tenham alguma dúvida aí, né? Pode pesquisar também por Fast Consultoria, ou Fast Consultoria, como alguns falam, nas redes sociais, que a gente está sempre aí gravando alguns vídeos, né? Eu estou um pouquinho afastado das redes aí, eu até comentei com o Antônio, por causa da faculdade, eu estou finalizando a engenharia mecânica, então é uma faculdade bem puxada, presencial, é difícil pra caramba, então me afastei um pouco, mas eu gosto de estar produzindo conteúdo, né, de estar explicando aí, né, essas questões importantes, não só na parte da acústica, mas na parte da engenharia de segurança, que é a minha segunda paixão, né. Eu costumo dizer que o meu coração está dividido entre a engenharia de segurança e a engenharia acústica. Não, é 50% de um lado, mas eu confesso que eu acho que a acústica está me puxando mais. Mas faz parte. Ambos tratam da saúde de pessoas, né? Isso que é importante. E aí o Antônio está aí também em Brasília aí para atender todo o pessoal, né, Antônio? Fábio, eu sou responsável aqui pela Engeocon, Engenharia Acústica. A Engeocon, ela fica localizada em Brasília, mas nós atendemos também Goiás, né? Aqui o Centro-Oeste, a proximidade, né? A Engeocon, ela trabalha também na área de engenharia, né? Desenvolvimento de projeto, reformas, instalações, né? Construção. E também tem esse segmento, essa vertente aí, né, da acústica, que a gente também cuida com o maior carinho, né, porque eu também gosto muito dessa área, Fábio. Eu sou oriundo da telecomunicações, radiofrequência, então acho que tem uma coisa a ver. Tem, né? Tudo a ver. Telecomunicações e acústica, tudo a ver. Pois é, eu aprendi a gostar desse negócio e a gente está aqui até hoje, também, né, como facilitador, tentando levar, né, um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso trabalho, às pessoas que nos procuram, né. Eu queria convidar você, Fábio, também a todos que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa live, para a próxima live que eu vou estar fazendo, eu fiz uma entrevista com um cliente, Vitor, foi muito bom, onde a gente instalou algumas janelas acústicas para ele ficou bastante satisfeito e ele deu o seu depoimento. E agora, 2 anos depois, ele me procurou e ele gostaria de estar falando um pouquinho, né, sobre a experiência dele, né, do pós-venda, né, a satisfação dele com o produto, para que outras pessoas também possam entender e até mesmo, né, ficar mais seguro quanto ao nosso trabalho. Então, a gente vai estar divulgando isso, provavelmente na próxima semana, a gente deve estar fazendo essa live com ele aí, e todos vocês sintam-se convidados, né, para participar com a gente. Bacana. Legal. Tá? Então, Fábio, a gente vai encerrando, né, por hoje. Eu acho que, assim, a gente conseguiu passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho, espero que as pessoas tenham gostado. A gente passou a informação necessária, estou vendo até um colega aqui no chat, meu xará também, Fábio Ferreira, de Londrina, colocou aqui no chat. Pé vermelho também, que aqui o pessoal é o pé vermelho por causa da terra, né? A terra é vermelha. Então a gente tem esse carinhoso apelido aí. Mas então tá, Antônio, eu agradeço aí a sua participação, o seu convite, a participação de todos que estiveram presentes aí na live, né, por poder estar contribuindo também e nos auxiliando, né, nessa questão aí da disseminação do conhecimento. Ótimo, Fábio. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né, agradecemos a todos a participação e nós nos vemos na próxima live, ok? Um grande abraço. Gente, muito obrigado, uma boa noite e bom descanso a todos. Valeu, Antônio. Valeu, pessoal. Até logo.